Tudo pronto e finalizada a preparação colorada para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira em um dos jogos mais importantes da história recente do Internacional. O técnico Eduardo Cudê definiu o time que começa jogando e deverá ter Hugo Malho na lateral direita, mas uma decisão de última hora pegou muita gente de surpresa. Pedro Henrique foi barrado e não estará no banco de reservas da partida, ainda pela recuperação da lesão no braço que teve no jogo contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. A festa da torcida colorada promete ser histórica. As ruas de fogo vão tomar a Avenida Padre Cacique. Sim, mudou de lugar e vai acontecer na Avenida Padre Cacique. A chegada do Inter ao hotel foi tranquila, mas o dia da quarta-feira será de muita mobilização do torcedor colorado. Do lado do Fluminense, Felipe Melo elogiou o Internacional e falou sobre a dificuldade que o Fluminense tem em buscar o seu objetivo aqui em Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO, pré-decisão, terça-feira, 3 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante, que definiu o time que vai enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira pela Libertadores da América. O time não terá novidades. É a mesma equipe que enfrentou o Flu no jogo de ida, com o Rocher no gol, Hugo Malho, Vitão, Mercado e René. Meio campo de Johnny Arangues, Maurício e Wanderson na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Sem novidades, o time que foi trabalhado por Eduardo Cudê ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas e que pega o Flu buscando uma simples vitória para avançar para a grande final da Copa Libertadores da América no dia 4 de novembro, tá? A grande novidade do elenco que desembarcou na concentração colorada na noite dessa terça-feira, e a gente vê aí algumas imagens do Jairo Vink, do canal do Baldaço, que transmitiu ao vivo o desembarque colorado no hotel. A principal novidade está em relação a Pedro Henrique. O atacante colorado foi vetado do jogo desta quarta-feira. Ele seria uma opção importante no banco de reservas, treinou normalmente na segunda e na terça-feira, e muita gente nos bastidores tinha a expectativa de que ele, Pedro Henrique, estivesse à disposição para este confronto, mas ele foi vetado pelo departamento médico. Se entende que ele ainda não tem total segurança para atuar, para uma possível queda, para um possível choque, que isso poderia agravar ainda mais a lesão. Portanto, ele fica de fora desta que é a partida do ano. Pedro Henrique fica em casa, não está concentrado para atuar contra a equipe do Fluminense. Aliás, são 26 jogadores concentrados, tá? Alguns terão que sair dessa lista de relacionados. Problema para o Eduardo Cudê, que vai definir isso ao longo desta quarta-feira de preparação. O Inter deve fazer ainda pela manhã uma atividade mais conservadora no hotel. E aí depois almoça e descansa até o horário da partida. A gente vai estar na concentração do Internacional acompanhando toda essa movimentação colorada pré-jogo para trazer para você antes da grande decisão contra a equipe do Fluminense, tá? Se a preparação dentro de campo ela se encerrou, treino com portões fechados, Pedro Henrique acabou ficando de fora, há a preparação fora de campo também, inclusive com seres superiores. Um padre esteve hoje no gramado do Beira-Rio para benzer o gramado do Beira-Rio, para trazer energias positivas para a partida, para o time do Inter, para o elenco colorado. E isso foi flagrado por algumas pessoas hoje no ambiente do Beira-Rio. Inclusive o padre concedeu entrevista para o pessoal da Rádio Bandeirantes, era o Padre Diego, e ele falou sobre esse trabalho. É um padre que reza missas na capela do Beira-Rio, são missas frequentes que existem por lá, e ele foi lá abençoar o gramado do Beira-Rio. Então até essa preparação, até essa preocupação existe do ambiente do Internacional, tá? Bom, seguindo no noticiário colorado para a grande decisão dessa quarta-feira, o Fluminense treinou nesta terça em Porto Alegre, tá? Utilizou as dependências do Grêmio no CT Presidente Luiz Carvalho para realizar a última atividade antes da partida decisiva contra a equipe do Internacional. Se o time do Inter ele está definido, o time do Fluminense ainda possui algumas dúvidas, ainda possui algumas questões que carecem de confirmação, tá?
Alexander, Ganso e John Kennedy brigam por 2 vagas no time titular, tá? A mesma situação que houve no jogo de ida lá no estádio do Maracanã. Naquela oportunidade, o Fernando Diniz colocou Ganso e John Kennedy. O Alexander ficou no banco de reservas. Foi com um volante e 4 atacantes mesmo pra cima do Internacional. Isso pode se repetir, mas pode também ter a entrada do Alexander, ou na vaga do Ganso, ou na vaga do John Kennedy. Essas são as dúvidas do time do Fluminense, tá? Fábio no gol, a defesa, que não vai ter o Samuel Xavier expulso, vai ter Guga, aí Felipe Melo, Nino e Marcelo. Meio campo de André, a dúvida entre Alexander ou Ganso, Arias, o Keno, John Kennedy ou Ganso e Cano. Esse é o time do Flu para encarar o Internacional nessa quarta-feira. O último treino aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho nessa terça, tá? O Fluminense, inclusive, está hospedado no hotel em que mora Renato, o Hotel Deville, próximo ao aeroporto. É lá que o Fluminense está concentrado para a partida decisiva dessa quarta, tá? Inclusive, no hotel da concentração do Fluminense, quem conversou com a imprensa foi o zagueiro, né? Agora jogando como zagueiro, Felipe Melo. E teve uma palavra, teve um discurso bem ponderado, principalmente em relação ao Internacional, tá? Falou sobre a dificuldade do adversário, que essa dificuldade ela foi demonstrada no jogo de ida, mas que o Fluminense está vivo, que o empate faz com que o jogo seja decidido em 90 minutos e que o Fluminense tem condições também de ganhar do Internacional. Mas o Felipe Melo foi bem respeitoso, valorizou bastante o adversário, que é o Internacional, nessa entrevista que concedeu à imprensa carioca no hotel do Fluminense, na Zona Norte aqui de Porto Alegre, tá? Seguindo, gente, eu quero falar sobre a festa da torcida, tá? Porque são muitos torcedores envolvidos, muitos sinalizadores, muitos artefatos foram comprados para as ruas de fogo. A previsão é que as ruas de fogo aconteçam das 7 às 7h45 da noite, tá? A previsão do Inter sair do hotel é um pouco antes das 7 horas da noite, por volta de 7 horas da noite. Só que tem um detalhe. Houve a mudança, através também do convencimento às autoridades públicas, do local das ruas de fogo. Antes ela era na rua Nestor Ludwig, que fica ali entre o Parque Marinha e o estádio Beira-Rio. E agora não, as ruas de fogo vão acontecer na Padre Cacique, na Avenida Padre Cacique, na beira do estádio mesmo, tá? Ela vai começar no Gigantinho e vai até a Rua Fernandão. E ali os torcedores estarão posicionados, obviamente com a intervenção também do poder público, da EPTC, da Brigada Militar, que vai organizar também e ajudar a dar segurança para tudo isso. Eles vão passar pela Padre Cacique, entrar na Rua Fernandão, que é aquela rua que fica o circo, tá? Onde ficava o circo anteriormente. E aí, na Rua Fernandão, eles entram no estádio Beira-Rio. É uma mudança do local das ruas de fogo, mas é onde historicamente foi feito. E esse era um pedido também do torcedor colorado, que a festa fosse feita na Avenida Padre Cacique, que é mais seguro, é mais iluminado, é mais movimentado, é melhor para se fazer a festa, tá? E se conseguiu isso, as ruas de fogo acontecerão na Avenida Padre Cacique. Uma vitória da torcida do Internacional, vai ser uma festa absurda, incrível, entre 7 e 7h45 da noite. Tem muita gente que eu conheço que vai só para as ruas de fogo, que não conseguiu ingresso para a partida, então vai ser uma mobilização épica nos arredores do Beira-Rio para este confronto pela Libertadores da América, tá? Por último, gente, eu quero chamar vocês para esse vídeo que eu gravei na tarde de hoje, contando detalhes do contato feito pela FIFA com o Internacional e com os outros 3 clubes semifinalistas da Copa Libertadores da América sobre o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes ele tá aí, ele começa no dia 12 de dezembro. E como a América do Sul foi o único continente que ainda não definiu seu representante, os 4 semifinalistas foram contatados pela FIFA para já adiantar situações de uniforme, situações de transmissão, situações de lista, regras. Tudo isso já foi adiantado, eu falo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais, detalhes dos bastidores desse contato da FIFA feito ao Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO e a gente vai passar as odds dessa quarta-feira, Libertadores da América, Inter e Fluminense. A odd da vitória do Inter é de 2,45, empate 3,14, Fluminense 3,1. Para se classificar, odd do Inter 1,68, odd do Fluminense 2,05. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!